Confirmada ontem a morte de Ilana Calil. Ilana Calil é nutricionista, né? Ela é esposa do médico Renato Calil. O Ministério Público de São Paulo determinou que o promotor acompanhe as investigações sobre a morte de Ilana Calil, ela mulher do médico. Essa morte ocorreu na residência do casal. O UOL teve acesso ao boletim de ocorrência, que registra que a morte de Ilana foi causada por um disparo de arma de fogo. O caso foi registrado na Polícia Civil como suicídio consumado. O médico afirmou à polícia que a esposa estava tendo um acompanhamento com um psiquiatra. O casal tem 2 filhas. A Ilana tem 40 anos, né? Ela também, além de nutricionista, ela era instrumentadora cirúrgica. Ela chegou a defender o marido que era alvo ali de denúncias por violência obstétrica, denúncias essas que foram muito divulgadas pela imprensa como um todo, né? Num caso que é investigado ainda pelo Ministério Público e também pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. O ginecologista é irmão do cardiologista Roberto Calil, que atendeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer, um médico super conhecido, os 2 médicos super conhecidos no nosso país. Claro que é um assunto muito delicado de a gente comentar, mas acho que a gente pode dizer aqui um pouquinho sobre a questão, né, da saúde mental das pessoas em casos como esse, né? Não sei o que você poderia comentar a respeito da morte da Ilana Calil. Fabiola, o que me chama a atenção é que essa questão da saúde mental, felizmente, vem sendo discutida nos últimos anos mais abertamente. A gente tem visto pessoas públicas falando sobre as doenças que enfrentam. A primeira vez que escrevi sobre depressão, é uma condição que eu enfrento, foi em 2014, se eu não me engano, e eu acho que isso precisa ser um debate público. O que não precisa ser público é o tipo de reação que eu vi de ontem para hoje nas redes sociais. As mesmas pessoas que se mostram tão solidárias com a questão das doenças mentais e lá no Setembro Amarelo vão para as redes sociais fazer posts sobre o assunto. Eu vi muita gente fazendo críticas horríveis sobre essa morte, uma especulação absurda, em que a vítima quase vira culpada da sua própria morte. Eu acho que a gente precisa ser empático de verdade. Eu acho que nesse momento é uma mulher que deixa filhos, deixa amigos, deixa, enfim, familiares. É um momento de dor, é uma tristeza. A gente tem, ontem mesmo eu soube de outro caso de suicídio. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam olhar de verdade, ser mais empáticas em relação ser empáticas de verdade em relação à questão das doenças mentais e também olhar para o seu próprio comportamento nas redes sociais, porque eu acho que não ajuda em nada nessa discussão você se comportar de um jeito num dia e no outro, na verdade, engrossar esse coro de cancelamento, de fofoca. Não leva a nada, não melhora a sociedade, não traz de volta as pessoas que perderam as vidas. A gente não sabe o detalhe, né, em relação ao que a Ilana estava passando e até que ponto o caso do marido dela também teve alguma influência, né, em ela estar passando por essa situação difícil. Me chama a atenção também, até como jornalista, Marilise, e aí eu queria compartilhar isso com você também, que é em relação a como, depois das redes sociais, um caso de uma denúncia que é grave, que precisa ser feita, precisa ser investigada, precisa ser relatada pela imprensa, como o caso dele, né, uma violência obstétrica, o quanto às vezes a imprensa coloca isso, né, coloca esse assunto como uma denúncia, como um trabalho jornalístico, só que isso ganha proporções que não há controle, né? Então, por exemplo, ele também começou a ser massacrado pelas redes sociais, ainda num processo de investigação, e isso é complexo, né, Marilise? As coisas nas redes sociais, elas ganham essa força, e isso acaba influenciando como que a pessoa lida quando começa a ser atacada, quando alguém muito querido seu começa a ser atacado dessa maneira. Acabam com a vida da pessoa, né? E é muito complexo esse julgamento virtual, que coisa difícil de lidar, né?
Você usou a palavra perfeita, é um julgamento virtual onde fatalmente as pessoas vão ser julgadas e condenadas, né, sem direito nenhum à defesa. Eu estou falando em relação a esse caso, mas a tantos outros que a gente tem visto. Eu acho que as pessoas não pensam, não respiram, nem se informam direito para opinar sobre qualquer coisa e fazer julgamentos, às vezes, muito precipitados. Ontem, por exemplo, né, de tudo que eu estava lendo sobre esse caso, eu vi muita gente falando justamente disso. Mas se é um médico que é capaz de cometer violência obstétrica, como certamente não tratava sua mulher bem. Então, é isso, essa especulação que é feita de uma maneira tão sórdida, má, que não leva absolutamente a nada, só piora uma situação que já é triste para toda a família, não estou falando só para o marido, né, para o médico, mas para toda a família que está enfrentando um momento tão doloroso, ainda ter que enfrentar o julgamento da opinião pública.